Continuando aqui, pessoal, mais um exercício para vocês. Vamos lá, com força total. Faça a associação entre os itens. A gente tem energia térmica, calor calórico e frio. E vamos ver os conceitos. O primeiro conceito era considerado um fluido que passaria de um corpo quente para outro frio. Esse é o conceito que a gente chama de calórico. Antigamente pensava o calor como uma substância. Peço e recomendo fortemente que vocês vejam um debate na página 91 e 92 sobre o conceito de calor calórico, substância, que vocês vão entender melhor esse conceito. Mas basicamente, quando o calor era pensado como uma substância, ele recebeu o nome de calórico. É a energia medida pelo grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Grau de agitação é temperatura. Lembrando, agitação é movimento, que constitui um corpo. Então, quando a gente mede a temperatura, a gente mede a energia térmica, que é a energia interna, certo? Melhor esse termo. Lembrando que o livro traz energia térmica, eu estou mostrando aqui, mas sempre enfatizando. Chamo de energia interna. É bem mais compreensível esse termo do que o termo energia térmica, causa confusões. Não existe do ponto de vista científico, é apenas uma força de expressão. Isso é o conceito de frio, né? O que existe é calor. Existe você ganhar e perder calor. A gente chama a perda de calor de frio, mas na verdade é só uma força de expressão. Não existe na física o termo frio. Existe, mas ele está associado à perda de calor. Ele não é um conceito, não é algo que existe, entendeu? É perda de calor. A energia térmica transferida de um corpo para o outro, calor. Com isso, temos a resposta, né? A está associado com 2, B com 4, C com 1, D com 3. Recomendo que vocês revisem isso, vejam esses textos, porque é muito importante. Um outro exercício é a gente chamar de verdade ou falso as sentenças abaixo. Então vamos lá. Depois de receber calor, um corpo fica mais pesado? Não, um corpo não fica mais pesado, porque calor não é uma substância, é energia. Ao receber calor, um corpo fica com moléculas mais agitadas? Sim, porque o calor faz com que a temperatura aumente. Então, se ele recebeu calor, ele vai ficar com as moléculas mais agitadas. Essa é a definição de temperatura. A temperatura de um corpo frio é baixa e de um corpo quente é alta. Isso é verdade, né? Quando a gente diz que um corpo está frio, ele tem baixa temperatura. O gelo tem baixa temperatura. Quando um corpo está quente, ele tem alta temperatura. É essa associação que a gente pode fazer. Num copo gelado, não há moléculas vibrando. Sempre há moléculas vibrando. Se não haver moléculas vibrando, significa que a temperatura é nula. E a gente vai discutir lá na frente, você não pode ter um corpo que não tenha temperatura. Tenha temperatura e grau de agitação nulo. Isso é impossível do ponto de vista físico. Então, lá mais na frente, quando a gente for discutir a terceira lei da termodinâmica, a gente volta nisso. Mas saiba disso. Há moléculas vibrando, agora a vibração é baixa. Moléculas vibram menos num corpo gelado do que num corpo quente. Corpo gelado é corpo a baixa temperatura, a gente chama. E corpo quente é corpos com alta temperatura. Então, se a temperatura mostra como as moléculas estão vibrando, então essa associação está correta. Quando o corpo esfria, sua energia térmica diminui. Lembrando, energia interna diminui, depende da temperatura. A temperatura diminuiu, energia diminuiu. Ao ser resfriado, um corpo cede calor. Verdade. Se ele é resfriado, ele está perdendo calor. Ou seja, ele está cedendo calor para outro, está cedendo calor para outra matéria, outro corpo. Então ele está ficando cada vez mais frio, está perdendo calor, cedendo calor. Ao ser resfriado, um corpo recebe frio? Não, esse termo não existe. Existe perda de calor, não ganho de frio. Então a gente vê, né? Falso, confere, verdadeiro, o corpo fica mais. Ao receber calor, um corpo fica com moléculas mais agitadas. A temperatura de um corpo frio é baixa, de um corpo quente é alta, é verdade. Num corpo gelado não há moléculas vibrando, é falso. Moléculas vibram menos num corpo gelado do que num corpo quente, é verdade. Quando o corpo esfria, sua energia térmica diminui, a energia interna diminui, verdade. Ao ser resfriado, o corpo sai de calor, é verdade. E ao ser
Resfriado com percebe frio, errado. Bom, então na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre alguns outros conceitos, como pressão e volume. E vamos fazer uma discussão bem legal. Então, essa aula é isso.